Aleluia. Dá um glória a Deus aí, irmão. Mas, meu Deus, que glória a Deus mais xoxa, hein? Dá um glória a Deus agora para Jesus aí. Aleluia. Agora, olha para o teu irmão aí, sua irmã. Você vai contar um segredo para eles. Tá? Um segredo para eles assim. Fala com ele assim, ó. Nós somos pentecostais. Você pode até não acreditar, mas nós somos pentecostais. Aleluia. Então você pode dar um glória a Deus, um aleluia. Entendeu? Quando o pastor estiver pregando, você pode dar um glória a Deus, um aleluia, né? Ai, ai, né? Nós estamos começando agora uma nova série de mensagens. Nós vamos falar sobre as parábolas de Jesus. Eu tinha um professor de Novo Testamento, pastor Luciano Duarte. Quem sabe um dia eu trago ele para pregar aqui. Ele lá de Campinas. E quando ele foi ensinar Novo Testamento, lá no seminário onde estudei em Campinas, ele dizia: olha, os textos mais difíceis do Novo Testamento são as parábolas. Então, quando você quiser pregar as parábolas, pensa bem, porque é um dos textos mais difíceis, porque tem todo um contexto dentro do texto que nós estamos muito longe, porque primeiro já tem mais de 2000 anos, contextos. Segundo, é uma cultura diferente, são tantas coisas diferentes, que às vezes você lê o texto, mas não entende o contexto daquela época. Porque as parábolas de Jesus usava o contexto da época para criar uma ilustração, e nessa ilustração vinha um grande ensinamento. Mas o Espírito Santo me conduziu para esse desafio, que não só eu vou pregar, eu não vou deixar essa bomba só para mim, mas a gente falar um pouco das parábolas de Senhor Jesus Cristo, e eu tenho certeza que tudo que vem do Senhor nos abençoa, amém? A gente é pentecostal de novo. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Vamos começar com aquela que dizem que é a parábola mais difícil de Jesus. Porque a gente tem que começar, vamos começar com o difícil, que fica mais fácil o resto, né? Vamos falar sobre a parábola, eu vou chamar do rico e o pobre, também chama do rico e o mendigo, também chama de rico e o Lázaro. Tá? Eu vou chamar de rico e o pobre. Talvez fica mais fácil para a gente, pobre. Porque se a gente colocar mendigo, você não vai se identificar. Mas se falar pobre, eu acho que é mais fácil a gente, boa parte aqui se identificar, né? Pelo menos uma parte aqui vai se identificar com pobre. O JR não, ele vai se identificar com rico. Aleluia, né, JR? Glória a Deus. Mas eu vou ficar do lado dos pobres mesmo. Não é? Então, fica mais fácil. Essa parábola de Jesus, essa história de Jesus, essa ilustração de Jesus Cristo. E vamos ver um pouquinho essa parábola. Acompanha no texto, na minha versão, que não é minha, na verdade, é a versão que eu vou usar aqui, que diz o seguinte, começa em Lucas, capítulo 16, do verso 19 ao 21. Ora, havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de feridas, que estavam deitado à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado nesse fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos.
E além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não tenha também, para que não venham também para esse lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Esse é um texto muito curioso. Primeiro, é o único texto em toda a Bíblia que o céu e o inferno estão ligados. Você vai ver o inferno, um lugar de tormento, e ali estava o homem rico, depois que morreu. E o que o homem rico estava vendo? O céu. Ele estava vendo o céu, e esse céu ele via Lázaro, aquele mendigo, pobre, que estava mendigando na porta dele. Ele foi salvo, foi levado pelos anjos. E ainda tinha lá o pai Abraão. E a gente precisa entender a figura do pai Abraão. Esse pai Abraão, ele tem uma figura. Essa figura, veja que a parábola é cheia de figuras, ilustrações. Ele chega numa figura do próprio Deus. É a mesma figura do pai do filho pródigo, que é a mesma figura do pai que se coloca no lugar de Deus. E ele diz assim: olha, primeiro ele nem entende como é que pode Lázaro estar no céu e ele estar em tormento. Como é que pode o cara lá estar? Como é que pode um cara como Lázaro, que não tinha nada, esse está lá numa boa, num lugar de gozo, tranquilidade, junto com Abraão, e eu estou aqui num tormento imenso. E parece que o sofrimento aumentava na concepção que ele via que Lázaro estava bem. Isso é bem humano, né? A gente piora quando acha que tem alguém melhor do que a gente. E a gente melhora quando a gente acha que alguém está pior do que a gente. Quando acontece uma desgraça nossa nas nossas vidas, quando acontece um problema nas nossas vidas, o que normalmente nos consola? A gente fala para nós mesmos: tem gente que está em situação pior. A gente usa até essa frase para tentar um autoconsolo. A gente faz meio isso. Agora, porque se a gente pensar, mas tem muita gente melhor do que nós, aí a gente sofre um pouco mais. E esse sofrimento a gente pode ver do homem rico com Lázaro, que estava numa situação muito boa. Mas eu quero mostrar aqui, nessa parábola, alguns paradoxos dessa parábola, para você entender a própria parábola. Primeiro, um com nome, era Lázaro. E o outro não tinha nome, era um homem rico. Na parábola, que é algo não é único na parábola, as parábolas nunca falavam o nome dos personagens, mas nessa parábola, Jesus fez questão de dar um nome de um personagem, o salvo. O salvo tinha nome, e o nome dele não era aleatório, o nome dele era Lázaro. E é importante entender o nome que Jesus escolheu para essa parábola, porque faz parte do entendimento da própria parábola. E tinha ali um homem sem nome. E ele era identificado não pelo nome, mas era identificado pela sua ganância. Era o homem rico, o ganancioso. Era o homem que amava o dinheiro. Ele é identificado pelo seu pecado, ele é identificado pelo aquilo que ele fazia, mas o outro não, o outro tem nome. E o nome do Lázaro significava Deus ajuda. Lázaro significa Deus ajuda. Mas Lázaro também era uma abreviação de um outro nome. Lázaro era uma abreviação de um nome judaico chamado Eliezer.
Eliezer era a abreviação daquela cultura de Eliezer, era Lázaro. Todo Lázaro, naquele contexto, na verdade o nome dele era Eliezer, mas as pessoas chamavam de Lázaro. Naquela cultura. A gente também faz isso na nossa cultura. A gente chama, muitas vezes, Antônio de Zé. E de tanto chamar de Zé, a gente até esquece que o nome da pessoa é Antônio, vira só Zé. Lá no Nordeste, se você for lá no Nordeste, na origem do meu nome aqui no Brasil, né, lá em Pernambuco, o meu amigo, que é meu xará Severino, sabe? É Bill. Lá, Severino, no Nordeste, é Bill. Graças a Deus que aqui está meio longe, o pessoal não sabe. Que eu não sei o que é pior, Severino ou Bill. Mas lá é comum chamar Severino de Bill, lá em Pernambuco. Pernambuco, no Nordeste, Paraíba, e aí vai. É a abreviação de Severino, não sei quem inventou. Às vezes Antônio vira Toninho. O Toninho, ó, o Toninho da esquina, o Toninho dali, o Antônio virou Toninho, é a abreviação. E olha, abreviação, Toninho é maior do que Antônio. Mas ainda é abreviação. Isso é para você entender que toda língua, em todos os lugares, existem nomes que são abreviações de outros nomes. Lázaro é abreviação de Eliezer. E isso é importante para você entender a parábola. É importante para você entender a parábola agora duas coisas. Lázaro quer dizer Deus ajuda. E Lázaro é a abreviação do nome Eliezer. Por isso, Jesus, ele escolhe o nome do personagem salvo de Lázaro. Pega isso na cabeça para você entender essa parábola. E por que aquele? Porque um tinha nome e o outro não tinha nome. Primeiro, porque toda pessoa que está condenada, toda pessoa que não tem Deus, o pecado é que define a pessoa. A identidade da pessoa está vinculada ao seu pecado e não ao seu nome. Se uma pessoa começa a viver no pecado da mentira, nós já não identificamos a pessoa pelo nome, nós identificamos ela pelo seu pecado. Aquela pessoa é mentirosa. Nós mesmos fazemos isso. Se a pessoa gosta de fazer uma fofoquinha, só uma fofoquinha, de leve, a gente já não fala o nome da pessoa. Quando a gente fala, conhece fulano? Qual? A fofoqueira? E aí a gente, a fofoqueira, essa mesmo. Nós mesmos fazemos isso, algo que o próprio Deus faz. Deus, quando nós nos afastamos de Deus, quando nós não temos o Senhor, nós somos identificados pelo nosso pecado, porque o nosso pecado é que nos define. É quem passa quem nós somos. Aquela pessoa que vive mentindo já não tem também a identificação dela, não é o nome dela, é uma característica dela, ela é mentirosa. Ele é corrupto, ele é ladrão, ele é intolerante, ele é pavio curto. Nós passamos a identificar, ele é insensível. Nós começamos a identificar as pessoas pelo seu pecado. Nós começamos a visualizar a pessoa pelo seu pecado. Por isso, aquele que não estava salvo, ele não tinha nome, porque Deus identificou ele pelo seu pecado, que era o pecado da ganância. O homem que amava o dinheiro. O homem que gostava de ser servido, o homem rico. Agora, o salvo tem nome. Porque o nome dele está no livro da vida. O salvo sempre tem uma identificação. É filho de Deus. E como meu filho tem nome, tem respeito. Nada é mais valioso diante de Deus do que um nome salvo. E naquela cultura, o nome era muita coisa. Ali o salvo precisava ter nome. Por isso que nessa parábola precisava para colocar nesse personagem salvo um nome. Nos outros parábolas
não precisou Jesus colocar nome nos personagens. Era o filho pródigo, era o filho mais velho, dando um exemplo, era o semeador. Nenhuma das outras parábolas tem o nome do personagem, porque não era necessário. Mas nessa, como era um salvo, alguém que foi para o céu, ele precisava ser identificado pelo seu nome, porque essa era a sua identidade. Ele tinha uma identidade verdadeira, real, como filho de Deus, porque ele é liberto de todos os outros pecados. Por isso, um tinha nome e o outro não tinha nome. Agora, presta atenção que Lázaro, que é a abreviação de Eliezer, não foi salvo por ser pobre. Porque, se você der uma leitura sem conhecer o contexto, parece que um foi salvo por ser pobre e o outro foi para o inferno por ser rico. Como eu disse, o JR estava roubado, porque é rico, e o que vai acontecer com ele? E as pessoas do Brasil, o que vai mais ter no céu, então, é brasileiro, é africano, gente do Haiti, gente pobre. Como se ser pobre automaticamente pudesse nos trazer salvação. E ser rico automaticamente ele já se azente para o inferno. Uma leitura sem saber o contexto, parece que é assim a parábola. Mas não é isso que Jesus quis dizer. Para entender isso, eu preciso dessa abreviação, que Lázaro quer dizer Eliezer. Lázaro, ou Eliezer, ele não foi salvo por ser pobre, ele foi salvo por ser servo. Como eu sei que ele foi salvo para ser servo e não pobre? Pelo nome do personagem que foi bem escolhido por Jesus. Se Lázaro é a abreviação de Eliezer, você sabe quem é Eliezer na Bíblia? Você sabe quem é Eliezer na Bíblia? Sai na cabeça assim, ó. Lá o pastor Roberto está fazendo um questionário bíblico com as crianças. Você se lembra quem é Eliezer no Velho Testamento? O servo de Abraão. O servo mais fiel de Abraão. É exatamente assim que está no texto do Gênesis. O servo mais fiel de Abraão era Eliezer. E qual era o personagem de Deus nessa parábola? Abraão. Como é que ele chama Deus? Ele fala: Abraão, pai Abraão, pede para Lázaro. Por que ele pede para a figura de Deus colocando de Abraão? Porque o Lázaro é o servo mais fiel de Abraão no Velho Testamento. Agora, todo judeu sabia disso. Mas como nós não somos judeus, não está naquele contexto, a gente não pegou a mensagem. A gente não pegou. Mas como lá todo mundo sabia que a abreviação de Lázaro é Eliezer, e todo mundo já sabia de cor, que quando falou de Abraão, qual é o servo mais... E o texto diz exatamente isso, você pode ver em Gênesis. O servo mais fiel de Abraão, Eliezer. Tanto que Abraão pensou o quê? Vou dar toda a minha fortuna para Eliezer, porque eu não tenho filho. Aqui mostra que não foi a pobreza de Lázaro que fez ele ser salvo, mas mesmo sendo pobre, miserável, ele ainda era servo do Senhor. E eu quero dizer algo para você: não é porque você é servo do Senhor que você vai ser rico. Não é porque você é servo do Senhor que você não vai passar dificuldade. Não é porque você não é servo do Senhor que você não vai passar por lutas. Não é porque você é servo do Senhor não vai passar por situação difícil. Não é porque você é servo do Senhor não vai ficar sem grana, sem dinheiro. O que interessa é que mesmo diante de tudo isso, você continua servo do Senhor. Lázaro era um exemplo, salvo, porque mesmo mendigando, mesmo sem nada, mesmo precisando das migalhas daquele homem ganancioso que era um homem rico, ele continuava fiel ao Senhor. Ainda era um Eliezer. Agora, bastava isso, que já era muita coisa, mas lembra que o nome dele quer dizer Deus ajuda.
a salvação nunca é pelos nossos méritos, é sempre mediante a graça, através da ajuda de Deus. Pelo um simples nome, Jesus já estava mostrando na parábola o que fez Eliezer, que era agora Lázaro, ser salvo. Agora quero lembrar você um texto em 1 Samuel, capítulo 16, verso 7b, porque o Senhor não vê como o ser humano vê, o ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o quê? Coração. O homem acha que o melhor, quem estava vivendo bem, era o homem rico. E quem estava vivendo mal, era o Lázaro. Porque o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Parece não, mas os olhos de Deus, o rico era o Lázaro e o pobre era aquele homem ganancioso. Mas aos nossos olhos, sempre foi o contrário. Também essa parábola tem um segundo paradoxo, que é a porta e o abismo. Lembra que o texto diz que quando estava em vida, o texto fala que o homem rico tinha uma porta, e se ele atravessasse aquela porta, ele está junto com Lázaro. Mas na morte já não tinha porta, era um abismo. Na vida nós temos sempre uma porta. Você está vivo, glória a Deus. Você não é um fantasma, não é zumbi. Então você está vivo. Então você tem uma porta. E porta aqui é uma oportunidade. O homem rico, em toda a vida, ele tinha uma oportunidade de passar aquela porta e viver como Lázaro. Ajudando Lázaro, abençoando Lázaro. E passar, em vez de ser servido, a servir. Ele tinha a oportunidade de mudar de vida, de sair daquela ostentação, daquele amor ao dinheiro, de querer só ser servido. Ele tinha uma porta, ele tinha uma oportunidade. Só que essa oportunidade vai embora quando a gente morre, porque quando nós morremos, irmãos, nós não temos mais uma porta, nós temos um abismo. Olha o texto que diz: Jesus respondeu: esforça-te por entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. Mas ele dirá a vocês: não sei de onde vocês são, afaste de mim, vocês todos que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas do reino de Deus, mas vocês serão o quê? Lançados fora. Presta atenção aqui nesse texto, olha aqui o texto. Esse texto não é a parábola. Esse texto é a pregação de Jesus antes da parábola. Você pensa que esse texto é a parábola? Não é a parábola. Esse texto está, eu até errei, botei capítulo Lucas 16, mas Lucas 13. É antes da parábola. O que eu quero dizer com isso? Veja na pregação de Jesus os elementos da parábola que ele ainda vai falar. Veja que na pregação de Jesus, Jesus já dá o significado da porta. Jesus já diz: esforça-te para quê? Para passar pela porta estreita. Ele está dizendo: aquele homem rico não passou pela porta. Ela é estreita? Era, mas ele não passou pela porta. E se você não pegar a oportunidade de passar pela porta, vai chegar uma hora que você vai ter o abismo. Por quê? Você vai procurar entrar, mas não vai conseguir, porque não tem mais porta. Quando você morrer, não tem mais porta. O que existe é um abismo. As oportunidades estão nessa vida. E aí que ele diz ainda, o que vai acontecer? O Senhor vai dizer: eu não conheço vocês. Por que eu não conheço vocês? Eu não sei o nome de vocês. Deus não sabe quem nós somos? Lógico que sabe. Deus sabe quem é que vai para o inferno? Ele vai desconhecer a pessoa? Não. Ele está dizendo o seguinte: não te conheço porque você não tem nome.
Nome para mim só tem os salvos. Não te conheço porque eu te identifico com o seu pecado. Por isso eu não te conheço, porque eu não aceito o pecado, porque eu sou um Deus santo. E como agora você não tem nome para mim, porque você é identificado para mim pelo seu pecado, você pode ser o homem rico, ou pode ser o homem ganancioso, ou pode ser o homem adúltero, ou você pode ser a mulher fofoqueira, ou você pode ser o relaxado, seja o que for, eu te identifico pelo seu pecado, para mim você não tem nome, por isso eu não te conheço. Eu conheço as pessoas que têm nome para mim, e aqueles que têm nome para mim, que são identificados pelo seu nome, eles têm nome porque eles foram libertos pelos seus pecados. Eles têm nome porque eles são meus filhos. E eu não conheço vocês, e jogo vocês para um lugar aonde haverá dor e ranger de dentes. E ao chegar lá, vocês vão ver Abraão, vocês vão ver Isaac, vocês vão ver Jacó, vocês vão ver os profetas, vocês vão ver os salvos. Nós não sabemos se isso é literal ou é ilustração do Senhor. Não sabemos se o céu, será que no inferno é poder ver quem está no céu? Ou será que não? Não temos base para isso, porque é muito pouco ainda que o texto diz. Mas veja que ele está, por que Jesus então falou que vai ver Abraão, que vai ver Isaac, porque ele chamou a porta, porque antes da parábola, ele pregou já dando os significados da parábola, porque ele sabia que a parábola seria um pouquinho mais difícil para as pessoas. Ele já deu os elementos para você entender a própria parábola. E aqui eu quero dizer para você, por que mesmo Lázaro foi salvo? Porque ele foi servo. E por que o homem rico não foi salvo? Porque ele só queria ser servido. Veja que ele estava no banquete, se ostentando todos os dias, ele só queria ser servido. Ele não foi para o inferno porque ele era rico, ele foi para o inferno porque só queria ser servido. E Lázaro não foi para o céu porque ele era pobre, ele foi para o céu porque ele queria servir a Deus, mesmo diante da sua limitação e pobreza. E aqui vem um teste duro da parábola, um teste duro. Você precisa de dinheiro para ser servido ou para melhor servir? Deus está dando agora um teste duro, falar, é óbvio que todo mundo vai dizer que é servo de Deus. Então vamos fazer um teste simples. Deus usa o dinheiro aqui como um parâmetro, uma referência. Tanto usa o dinheiro porque um é pobre e outro é rico. Ele usa as condições sociais de cada um para gerar um parâmetro em nós. Quando você tem dinheiro, como você usa o seu dinheiro? Só para te servir? Ah, sim, você compra comida, bebida, paga aluguel, paga suas contas, você está se servindo, meu amigo. O quanto desse dinheiro está servindo alguém? Está servindo o reino, está servindo o pobre, está ajudando a outra pessoa, está sendo fiel ao Senhor no seu dízimo, sua oferta, na concepção de eu estou aqui também para servir, não apenas para ter algo para ser servido. E ele usa um parâmetro universal porque o próprio Deus, na sua sabedoria, sabe que se perguntasse ali, quem são os servos do Senhor? Todo mundo ia levantar a mão e falar, eu sou. Tudo bem, você está aqui nesse mundo para ser servido ou para servir? Eu estou aqui para servir, não para ser servido. Ok, então vamos falar um pouco do seu dinheiro. Você está usando só para você ou está usando para abençoar outros e o reino? Para quem? As suas orações só lembra dos seus problemas ou você lembra das pessoas também? Os seus pedidos diante de Deus é para que Deus te abençoe ou você está fazendo algo para abençoar o reino, trabalhando, fazendo algo, evangelizando? Seja as suas orações, seja o seu dinheiro, seja o seu talento. Você usou o teu talento só para se servir, só para conseguir
algum tipo de benefício, ou você usa o teu talento também para servir outros, servir o reino? Será que você é mais identificado com o homem rico mesmo não sendo rico? Porque você está procurando mais ser servido do que servir? Ah, mas eu não tenho dinheiro para servir. Lázaro também não tem. Essa é a parte da parábola. Ele não tinha dinheiro nenhum e mesmo assim servia a Deus. Porque sempre temos algo que podemos servir ao Senhor. Porque dinheiro não é tudo e nunca foi. O outro paradoxo dessa parábola é amor e justiça. E esse amor e a justiça aqui é uma coisa que confunde as pessoas. E eu vou usar uma frase que muitas pessoas às vezes falam ou pensam: se Deus é amor, por que as pessoas vão para o inferno? Quem mais falou de inferno na Bíblia? Você sabe quem foi? Quem mais falou de inferno? Jesus. Quantas vezes Moisés falou de inferno? Nenhuma. Quantas vezes Abraão falou de inferno? Nenhuma vez. Quantas vezes Davi, o homem segundo o coração de Deus, falou de inferno? Também nenhuma, irmão. Quem começa a falar de inferno, ranger de dente, é o homem que veio morrer para nós, que ele amou, e é ele que vai começar a desenrolar o rolo e falar de inferno. Como pode um Deus tão amoroso mandar alguém para o inferno? Que loucura, cara. Todos somos falhos. Quem nunca pecou? E aí vai. Eu quero falar um pouquinho de amor verdadeiro. O amor na perspectiva de Deus, para você entender um pouquinho isso. E aí você vai entender um pouquinho a parábola também, o final dela. O verdadeiro amor, primeiro, ele é justo. Todo amor verdadeiro é justo. Um amor sem justiça é um amor egoísta, que pensa no indivíduo, mas não pensa em todos. O que eu quero dizer com isso? O que é um amor justo? Deus ama todos, você crê nisso? Todos. Mas para amar todos, não pode amar só um. Como isso funciona, pastor? Se você amar todos, você não pode amar um só. Senão você não vai ser justo. E não vai amar todos e vai amar só um. Se você tiver dois filhos, e você criar uma regra na sua casa dizendo, pegar os seus 2 filhos e falar para ele, quem passar de ano na escola vai ganhar uma bicicleta. E aí, um passou de ano e o outro não. Você ama os 2. E vai ficar triste a ver que o um ganhou bicicleta e o outro não. E aí você não aguenta e acaba dando a bicicleta para os 2. Você amou os 2 ou amou só um? Você não amou os 2, só amou um. Porque o outro se esforçou e passou. E o outro recebeu, mesmo sem passar. E além de tudo, você mentiu, porque você criou uma regra que você mesmo quebrou. Você amou os 2? Não, você amou um. Justiça é isso. Quando você, para ser justo, tem que amar todos. Quer ver uma coisa? Imagine você, uma pessoa, e literalmente roubou a nossa igreja. Literalmente, roubou a nossa igreja. E eu fiz um boletim de ocorrência por causa disso. E a delegada ligou para mim, foi uma delegada da Polícia Civil, falou o seguinte: prendemos o cara que roubou a sua igreja. A minha pergunta era, conseguiu tudo? Não, consegui nada, já tinha virado pó. Tudo que ele roubou. Mas prendemos. Mas perdemos o BO que você fez. Você poderia fazer de novo o BO
ou mandar a cópia do BO, porque você recebe por e-mail uma cópia, para nós fazer ele continuar sendo preso. Sem isso, ele vai ser solto. Sabe o que eu fiz? Mandei o BO. Ah, pastor, mas misericórdia, amor, graça. Deixava ele, não, justiça. Justiça. Isso não quer dizer que eu não amo a pessoa, mas todo amor tem que ser também justo. Imagine você é honesto e o outro é corrupto. E Deus não vai fazer nada com o corrupto, desonesto, porque Deus ama ele. E o outro que foi prejudicado? E o outro que foi honesto? E o outro que foi assaltado? Deus não vai fazer nada? Não vai pensar nele? O amor justo é um amor que ama todos e não ama apenas um. Por isso Deus ama todos, e não apenas um só. Para isso o amor dele tem que ser justo. A outra coisa do amor é uma coisa difícil para quem ama entender. Todo amor é respeitoso. Respeitoso a ponto de respeitar as escolhas das pessoas, mesmo as escolhas erradas. Isso é uma coisa difícil, principalmente para você que é pai e mãe. Os seus filhos, quando crescerem, eles vão ter as suas escolhas. E talvez eles vão escolher coisas erradas. E o que você tem que fazer? Nada, a não ser orar por eles e respeitar as escolhas deles. Mas ele continua sendo seu filho. Você vai continuar amando. Eu amo meus filhos, mesmo quando eles escolhem as decisões erradas. Não importa o que meu filho faça, ele vai ser sempre meu filho. Não importa se meu filho, roubar. Se ele for para um presídio, eu vou estar lá, apoiando ele, porque ele é meu filho. Mas eu não vou tentar fazer um plano para ele fugir da prisão como se fosse aquela fuga de Mossoró. Não, eu não vou fazer um plano para ele fugir. Eu vou dizer para ele, é justo você estar aqui. Foi as escolhas suas, mas eu continuo te amando. Eu vou estar aqui, que sou seu pai. Deus nos ama, e por nos amar, Ele respeita as nossas escolhas, porque quem ama, respeita as escolhas das pessoas, mesmo as erradas. Porque se você respeita só as escolhas certas, é fácil, irmão. Você tem que respeitar as escolhas erradas da pessoa que você ama. Deus nos ama tanto que respeita as nossas escolhas, mesmo as erradas. E Deus também ama, mas o amor de Deus é puro e não quebra princípios. De novo eu vou usar, se você tem filho, ou um amigo, uma amiga. Eu me lembro quando eu trabalhava na multinacional, no Rio de Janeiro, ainda era aqueles cartãozinho de bater ponto, no meu tempo, hoje tudo é digital e tudo, mas era cartão. E um dia, numa sexta-feira, eu trabalhava num setor de engenharia de teste, e aí o engenheiro lá e as pessoas reuniram-se no final do expediente, e aí o cara falou o seguinte, olha, vamos fazer um negócio aqui, vamos, cada dia alguém bater o ponto de todo mundo, para um dia a gente poder chegar atrasado. E um dia por semana, você vai precisar de um dia para a semana para chegar na hora. Você tem um dia da semana para chegar na hora, que é o seu dia de bater ponto de todo mundo. E nos outros você pode chegar atrasado. Como era uma multinacional e tinha pessoas entrando em horas diferentes, escalas diferentes, não tem ninguém para fazer controle. E é só a nossa parte da engenharia, o galpão nosso. E aí, vamos fazer todo mundo? Cara, eu pensava que ninguém ia aceitar, que eu achei um absurdo. Mas todo mundo, isso. E aí, Severino? Eu não vou, não. Não vai bater? Eu não vou bater, não. Tá com medo de quê? Eu tô com medo de nada, não vou bater, não, cara. Eu vou chegar no meu horário, eu vou bater o meu, eu não vou contar nada para ninguém. Mas eu não vou fazer isso. Mas por quê? Porque eu sou crente.
E quem com uma coisa vem com a outra. Rapaz, quem tem que ser honesto, cara? Eu não vou aqui bater ponto para ninguém, eu não vou aqui chegar atrasado, eu vou chegar lá. Até porque o meu pai que controla o horário que eu estou saindo de casa, meu amigo. Para mim não adianta. Eu tenho que sair junto com o meu pai. Aí de me atrasar um pouquinho, meu pai me dá uns petelecos, eu chego aqui no mesmo horário. Para mim nem adianta isso. E eu vou te dizer que na atual conjectura eu tenho mais medo do meu pai terreno do que do meu pai do céu. Porque se ele souber, ele me mata. Eu sei que eu tenho que temer a Deus, mas quando eu penso no meu pai terreno, o meu medo piora. Eu não vou fazer isso. Irmão, virou um inferno ali, porque eles pararam de fazer, porque eles achavam que eu ia contar para todo mundo. E eles não fizeram. E toda hora vi uma piada. E aí eles começaram a tentar me irritar, falando mal de Severino, né? Aí começaram a cantar a musiquinha de novo, Severino, Chique Chique, quem botou, a boutique, aí a vida toda lá, até tentando fazer bullying para ver se eu aguentava o tranco. O amor, irmãos, é puro. Você pode amar seu irmão, amar seu amigo, amar seu filho, mas você não pode violar um princípio por causa dele. O amor puro não quebra princípios. O amor de Deus tem essas três características, por isso que Deus também é justiça, porque é justo, é respeitoso e é puro. Mas eu quero dizer uma outra coisa, que isso é a parte fantástica da parábola. Quem disse que Deus mandou alguém para o inferno? Não, na verdade, foi você. As pessoas que querem estar lá. As pessoas preferem o inferno. As pessoas que escolhem o inferno, porque no fundo a parábola mostra que as pessoas preferem o inferno. E eu vou mostrar nesse texto aqui grifado. Presta atenção no texto da parábola que diz: então, gritando disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim. Manda que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado nesse fogo. Aí depois ele repete de novo, o rico. Então disse, ele grita de novo com Deus. Olha, ele gritou a primeira vez, aí Deus não falou nada, Abraão não falou nada, ele grita de novo e diz: Pai, peço que mande Lázaro na minha casa paterna. Veja, aquele cara mesmo no inferno, atormentado, ele ainda era arrogante, ele não mudou nada. Ele achava que Lázaro era o que? O servo dele. Lázaro tinha que fazer o que ele mandou. Ele está dando ordem para Lázaro. Ele está tratando Lázaro como aquele homem pobre, mendigo, que estava na porta dele, e ele se colocando naquela posição de homem rico, arrogante, que tinha mais status quo do que Lázaro, e ele falou: manda Lázaro, esse cara não é nada, esse cara está aí no céu, mas ele ainda é um mendigo, ele ainda é um pobre, ele é um pobre coitado. Manda ele me refrescar. Olha o que ele fala: manda ele pegar uma pontinha de água e me refrescar. Aí fala: pai Abraão, então manda ele para minha casa, para falar para os meus irmãos, meus 5 irmãos, para eles não ir para esse tormento. Ele estava aqui, ele ainda tratava Lázaro como um servo e ainda estava dando ordem próprio Deus. Ele: ô pai Abraão, faz isso para mim também, dá um teu jeito aí. Se você continuar, olha aqui que ele diz: Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Mas o que ele faz? Insiste: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. O que ele está dizendo? Sabe por que eu estou aqui? Porque ninguém veio entre os mortos e falou comigo. Ninguém me instruiu que tinha inferno. Ninguém me explicou direito esse negócio. Ninguém me explicou que era assim que ia para o inferno. Ninguém me explicou que eu tinha que, não podia amar o dinheiro, que eu tinha que servir as pessoas. Todo mundo serve a si mesmo, todo mundo é assim. Ninguém me explicou direito. Ele estava falando e dizendo, por quê? Ele estava se colocando no lugar de vítima, ele estava transferência a culpa para Deus. Mesmo no inferno, no tormento, ele não mudou absolutamente nada.
Ele não está ali dizendo como humilde, porque estava no tormento: Senhor, me perdoa, Senhor, me ajuda, Senhor, me tira daqui, Senhor, faz alguma coisa, eu sei que não pode. Não, ele continuava arrogante, ele continuava insensível, ele continuava achando que Lázaro era empregado dele, ele continuava tão arrogante, achando que ele era poderoso, rico, que ele queria dar ordem em Deus, mandando Abraão fazer o que ele queria. Ele queria que Lázaro pudesse refrescar os lábios dele, ele era garoto de recado para chegar ali, ressuscitar e ainda falar com os irmãos dele. E aqui Deus dá uma lição nessa parábola, dizendo: ele sempre viveu no inferno. Ele sempre escolheu o inferno. Se você sempre escolheu o inferno na vida, você vai aonde você escolheu, porque, como eu disse, Deus ama de forma respeitosa. Ele respeita as suas escolhas. Aí eu vou dizer para você: que isso? Quem escolhe o inferno? Quem escolhe o inferno? Bem, talvez você. Talvez você já viva no inferno. Se você não é um servo do Senhor, eu quero te dizer uma coisa para você, que aí você não vai ter desculpa nenhuma. Você escolheu o inferno na vida. Porque uma vida onde a pessoa não serve a Deus e quer ser servido é o inferno. É um inferno ser um mentiroso. É um inferno uma vida que você é adúltero. É um inferno uma vida que você é egoísta. É um inferno uma vida que se você é narcisista. É um inferno uma vida se você tem algum tipo de vício. É um inferno uma vida que você é escravo da ansiedade. É um inferno uma vida que você não tem esperança e nem confia no Deus vivo. É um inferno, porque você vai confiar em você mesmo e vai se decepcionar e ver que não é isso tudo. É um inferno uma vida que você acha que tudo que você precisa é dinheiro, mas dinheiro te dá tudo que é terreno e todas as outras dor de cabeças abstratas que a vida nos traz. É um inferno uma vida daqueles que querem depender do dinheiro. É um inferno uma vida de quem é corrupto e tem que lidar com essas coisas. É um inferno. Irmão, é um inferno. E Deus está todo dia tentando nos mostrar: sai desse inferno que você já vive. Sai desse inferno. É um inferno essa vida. Essa vida promíscua é o inferno. Essa vida de vício é o inferno. Essa vida egoísta que só pensa em si, que só quer ser servido, é o inferno. Você vive no inferno e não consegue perceber que está no inferno. E aquele homem rico vivia no inferno e não percebia que ele estava no inferno, porque ele sempre viveu aquele inferno e agora ele vive eternamente no seu próprio inferno, que ele sempre escolheu. Sempre escolheu. Por isso ele não se mancava. É por isso que ele não parava. Você, olha aqui, eu estou fazendo o quê? Eu devia pedir misericórdia, eu devia pedir aqui clemência, mas não. Em vez de pedir clemência, em vez de pedir misericórdia, ele continuava arrogante, culpando a Deus, porque não mandou nenhuma pessoa ressuscitar e falar com ele, dentre os mortos. Ele achava que ele podia mandar em Deus, podia até mandar em Lázaro salvo. De onde veio aquela arrogância toda dele, mesmo no inferno? É porque aquele era o seu inferno. A ausência de Deus é um inferno, irmãos. E nós escolhemos o inferno, escolhemos uma vida longe do próprio Deus. E esquecemos que toda a vida longe de Deus é um inferno. Porque longe de Deus vivemos no pecado, somos identificados pelo nosso pecado, e o nosso pecado transforma a nossa vida no inferno. No inferno que não sabemos sair dele.
E não podemos sair dele a não ser que Jesus nos liberte desse inferno da vida. E aí vai nos livrar do inferno da eternidade. E no fundo é uma extensão. A vida é uma extensão da eternidade. Nós escolhemos o inferno aqui, vamos viver o inferno lá. Escolhemos o Senhor Jesus para nossas vidas aqui, e aí passamos a ter o refrigério do céu. E aí, por escolher o Senhor, vamos ter o céu na eternidade. Veja essa frase de C.S. Lewis, que ele diz o seguinte: não se trata de sermos mandados por Deus para o inferno. Em cada um de nós existe algo que está crescendo, que virá a ser o inferno, a menos que cortemos pela raiz, através de Jesus. Deixa eu te falar, o pecado é o inferno, que vai crescendo e vai aumentando as chamas na sua vida. Se você mente um pouquinho, vai começar a mentir muito, e vai ser escravo da mentira, e a sua mentira vai ser o fogo que vai arder aqui na terra, e depois na eternidade, vai transformar a sua vida em inferno. Se você tem traído o seu cônjuge, eu quero dizer que você está aí, ninguém descobriu, e está satisfeito porque ninguém sabe, ninguém viu. Irmãos, isso está aumentando a temperatura do foguinho em você aqui na terra. E aí a sua esposa um dia vai ficar sabendo e vai ver um inferno que vai ser a sua casa. E você vai queimar no próprio fogo que você acendeu. Se você está roubando a sua empresa, ninguém está sabendo que você está roubando a empresa, ninguém viu. Você é um corrupto, ainda fala mal dos corruptos da política. Você acendeu um foguinho que está te queimando e mal sabe, e vai piorando, e esse fogo um dia vai queimar você, aqui na terra e na eternidade. Assim é com todos os outros pecados nossos. É um fogo que nós mesmos, o fogo do inferno, quem começa a acender somos nós aqui na terra. E só aumentamos a temperatura, porque vamos nos enrolando com os nossos próprios erros, com os nossos próprios pecados, nos enrolando, queimando e transformando a nossa vida terrena no inferno. Ah, eu não tenho controle com o dinheiro, vai lá, estoura todos os cartões, queima o fogo, você vai ver as dívidas chegando, uma hora isso aqui vai ficar um inferno. Essa parábola é muito dura. Dura. E é por isso que Jesus pregou antes. A porta é estreita, mas ainda tem uma porta. Qual é a diferença? E se eu fiz tudo isso? Ainda há tempo do Senhor Jesus apagar esse fogo que você ou eu colocamos com o sangue dele. Ele não apaga com água, ele apaga com seu sangue. Ele paga com o sangue dele. Porque você ainda tem uma porta. Ela é estreita, é verdade. Ela é estreita na concepção que é difícil, eu sei que é. Por isso ele fala que se esforça. É possível. Se você deixar Jesus, Jesus vai transformar em você. Mas o transformar quer dizer, você não vai viver para ser servido, você vai viver para servir. Você não aceitou Jesus para ficar só nesse banco, irmãos, para assistir culto no domingo. Você aceitou Jesus para servir o Senhor Jesus e não apenas para ser servido por Ele, por mim, nem por ninguém. Porque os salvos são os servos do Senhor Jesus Cristo. Tu és servo ou você só vive para ser servido? Você vem aqui para ser servido ou para servir? Você vive para ser servido ou para servir? O seu dinheiro é para te servir ou para servir outros? Como é que você vive? Como servo que está servindo ou como alguém que quer só ser servido? Tu és do time do homem rico ou do time de Lázaro? E você é capaz de servir mesmo não tendo nada.
Porque o serviço começa no coração e não pelo aquilo que nós temos. Feche seus olhos. Você percebeu que quando o homem rico pede, Senhor, ressuscita Lázaro, manda alguém lá, Jesus fala, olha, nem se eu ressuscitasse. A ironia de Jesus na parábola, porque Jesus ressuscita Lázaro logo depois, irmão. E ele fala, ressuscitei Lázaro. Quantos dos fariseus se converteram a ver Lázaro ressurreto? Nenhum. Ele próprio ressuscitou e muitos ainda não acreditam. Por isso ele diz, ouça os profetas, ouça as pregações, e ouça Moisés. Por que Moisés? Ouça a Bíblia. Moisés escreveu todo o Pentateuco naquela época. E eles tinham só o Velho Testamento. Ouça a palavra, ouça os profetas. Eu quero terminar. Eu sei, parece duro demais essa mensagem. Bem, eu quero dizer que não fui eu que escrevi a mensagem. Mas eu quero que você feche os olhos, aí todos vocês, feche os olhos. Queria uma reflexão. Será que você não está no inferno? Você já está? Você está preocupado se vai ou não vai? Quando morrer? Você não precisa se preocupar com isso. Eu quero saber, você está no inferno hoje? Será que você já não está queimando um pouco? Será que você não vive para ser servido, em vez de servir? Será que você não acha que precisa ter algo para servir? Lázaro não tinha nada e era servo. Será que você não está sofrendo por causa dos seus próprios pecados? E você quer continuar nesse sofrimento, nesse inferno? Talvez sua família está no inferno, irmão. Você quer continuar assim mesmo? Verdade. Eu quero dizer algo para você, o Senhor Jesus quer te livrar do inferno. Mas o livrar do inferno começa agora. Começa agora. Você é filho de Deus. Você foi escolhido por Deus para ter paz no meio da tribulação, para ser servo mesmo não tendo nada, como foi o mendigo Lázaro. Por quê? Porque você tem a fé e a esperança no Senhor Jesus. Você confia nele. E é essa confiança que faz você viver uma vida longe desse inferno, que é a vida dessa terra que já é do maligno. Mas você não está conseguindo. Não está conseguindo confiar. Não está conseguindo ter a esperança nele, nem a fé nele. Você está atolado no pecado, no erro. Mas hoje você pode dizer, eu não quero mais esse fogo na minha vida. Eu quero o refrigério que vem do Espírito Santo. Eu quero agora que você, ao fechar os olhos, eu não quero te constranger, eu não quero te chamar aqui no altar, não quero nada disso. Eu quero só que você faça uma oração junto comigo e diga, Senhor, eu não quero viver no inferno. Mas no inferno dessa vida agora, minha vida não pode ser um inferno. A minha vida não pode ser assim. Não é desse jeito que o Senhor... Eu sou filho de Deus, eu quero ser filho de Deus. Então eu não posso viver no inferno. Eu tenho que viver um pedacinho do céu, mesmo que eu não tenha nada. Mas só a esperança, a paz que vem do Senhor, já me traz o refrigério que eu preciso. O pedaço do céu que eu preciso. Você quer? Ore junto comigo. Senhor Jesus, Pai amado, estou na tua presença santa.
Queremos te adorar, louvar e bendizer o santo nome, Pai. Queremos dizer, queremos viver no céu. Mas queremos começar vivendo o céu na terra. Céu na terra, Pai. Nos recusamos a viver o inferno na terra. Porque se vivemos no inferno na terra, vamos viver o inferno na eternidade. E o Senhor não nos chamou, não morreu para nós sermos condenados. O Senhor morreu para sermos salvos por Ti, Pai. Nos ajude a sermos salvos por Ti, Pai. Queremos agarrar o Senhor Jesus. E queremos dizer que agora queremos ser servo Seu. Servo Seu. Queremos servir ao Senhor e não apenas ser servido. Em nome de Jesus Cristo. Amém.